Dentre todas as questões que o marxismo coloca, talvez a mais importante hoje seja a questão da transição. Ou seja, como a partir de uma revolução bem-sucedida poderemos caminhar do modo de produção capitalista até o modo de produção comunista. Para começar o vídeo de forma polêmica, a gente tem que ressaltar que o marxismo não é um revolucionismo, ou seja, o objetivo principal do marxismo não é de fato fazer uma revolução. Esses são os meios para o fim. O fim é, a partir de uma revolução feita pelos trabalhadores, chegar ao modo de produção comunista. Superar o capitalismo enquanto forma produtiva mundial. Essa série de vídeos aqui no canal tem como intuito, a partir de uma análise tanto dos escritos de Marx e Engels, quanto uma análise material da realidade, tanto produtiva quanto social do século XXI, chegar num tipo de proto-teoria da transição. Ou seja, teremos essa série de vídeo principalmente em dois momentos distintos. A primeira como a análise e a segunda com a proposta. Começaremos com uma análise teórica de leitura imanente dos escritos de Marx e Engels. Depois passaremos para uma análise das experiências do socialismo real, elencaremos os seus problemas e os seus sucessos. Depois avaliaremos quais são as ferramentas para a transição no século XXI e isso desembocará em um tipo de proposta para nossa própria teoria da transição. Uma das questões centrais na teoria marxista da transição ao socialismo é o destino da lei do valor, isso é, da regra econômica capitalista segundo a qual o tempo de trabalho socialmente necessário regula os valores de troca das mercadorias. Nesse vídeo, defenderemos a partir das obras de Karl Marx e Friedrich Engels a tese de que a primeira fase do comunismo pode já eliminar a lei do valor como reguladora da produção e da distribuição. Analisaremos como Marx e Engels conceberam a substituição das relações mercantis por planejamento consciente da economia e pelo uso de tokens de valor-trabalho, conforme proposto por Marx em crítica ao programa de Gotha. Apresentaremos os fundamentos textuais dessa interpretação, com citações diretas de obras como O Capital, os manuscritos econômicos filosóficos de 1844, a ideologia alemã, cartas de Marx e Engels, entre outros escritos relevantes. Ao longo do vídeo veremos 1. O que Marx entende por lei do valor. 2. Como essa lei e o mercado atuam como reguladores cegos da produção sob o capitalismo. 3. De que maneira a transição socialista visa superar essas mediações mercantis por meio do planejamento coletivo e dos tokens de valor-trabalho. E 4. Porque Marx considera possível implementar essas medidas desde o início da construção socialista. A lei do valor em Marx pode ser resumida como a lei econômica segundo a qual o valor das mercadorias é determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-las. Em outras palavras, no capitalismo, onde impera a produção de mercadorias para troca, existe uma necessidade objetiva de distribuir o trabalho social entre as várias atividades produtivas de acordo com as demandas da sociedade. Essa necessidade se manifesta de forma peculiar. Os produtos do trabalho humano assumem a forma de valores de troca, que são proporcionais ao tempo de trabalho neles contido. Marx ilustrou esse ponto de maneira clara em uma famosa carta a Ludwig Kugman. Ele observou que é algo evidente que, para suprir diferentes níveis de necessidades sociais, é necessário despender diferentes quantidades de trabalho total da sociedade. Esta necessidade de distribuir o trabalho social em determinadas proporções não pode, de modo algum, ser eliminada por uma determinada forma de produção social. Somente pode mudar a forma de sua manifestação, diz Marx. Em uma sociedade de produtores privados, essa distribuição proporcional do trabalho se realiza a posteriori, por meio das trocas de mercadorias no mercado. A forma pela qual essa distribuição proporcional do trabalho se manifesta numa sociedade em que a conexão do trabalho social se apresenta como intercâmbio privado dos produtores individuais do trabalho é precisamente o valor de troca desses produtos, segundo Marx. Em resumo, sobre o capitalismo, a lei do valor significa que o trabalho privado de cada produtor só conta como parte do trabalho social total ao ser validado na troca de mercado, onde os produtos são comparados segundo o tempo de trabalho neles cristalizado. Essa regulação pelo valor ocorre de maneira espontânea e não consciente, diferente de uma sociedade planificada. Na sociedade burguesa não existe a priori nenhuma regulação consciente social da produção. Ao contrário, o necessário, o racionalmente necessário, não se manifesta
manifesta senão sob a forma de uma média que atua cegamente. Como diz Marx, o mercado funciona assim como um regulador automático através das flutuações de preços, lucros e da concorrência. Os produtores são compelidos a ajustar a alocação de trabalho entre os diversos ramos produtivos. Marx descreve que a própria concorrência entre capitais impõe aos capitalistas individuais as leis do sistema como se fossem forças externas inevitáveis. No O Capital, ele nota que a concorrência impõe as leis imanentes da produção capitalista como leis coercitivas externas a cada capitalista individual, obrigando cada um a expandir e acumular ou perecer. Em essência, a lei do valor atua por meio do mercado e da concorrência, distribuindo o trabalho social de forma anárquica, porém regularizada a posteriori pelas oscilações em torno dos valores de troca. O resultado desse processo, como Marx analisa no famoso capítulo sobre o fetichismo da mercadoria no Capital, é que as relações sociais entre os produtores assumem a forma de relação entre coisas, entre mercadorias e seus valores. Os indivíduos estão subordinados a uma espécie de dominação do produto sobre o produtor, ou seja, das leis de mercado sobre os produtores. Engels resumiu esse fenômeno ao dizer que, no capitalismo, os produtores perderam o controle sobre suas próprias relações sociais, ficando sujeito às leis impessoais do mercado. Em Marx, portanto, a lei do valor não é uma invenção arbitrária, mas a expressão teórica dessa forma histórica específica de organizar a produção social via mercado. Trata-se de uma lei natural, entre aspas, no sentido de resultar das condições materiais da produção mercantil, que os agentes econômicos seguem inconscientemente. A produção de mercadorias traz embutida essa contradição. Embora a alocação do trabalho seja, em última instância, social, sob o capitalismo, ela não é regulada socialmente, de forma consciente. Ocorre através de sucessos e crises, excedentes e faltas. Isso é, de modo caótico. Marx chega a afirmar que somente uma ciência econômica verdadeira é capaz de desvendar essa conexão interna entre trabalho e valor, encoberta pelas aparências do mercado. As forças econômicas atuam como forças cegas da natureza sobre os produtores individuais, impondo ajustes por meio da competição e da busca pelo lucro. Em suma, a lei do valor é, para Marx, a lei fundamental da economia capitalista e equivale à ditadura do mercado sobre a produção social. Tanto Marx quanto Engels enfatizaram que a produção capitalista é marcada pela anarquia, ou seja, a ausência de planejamento consciente coletivo. No mercado, cada produtor privado decide o que e quanto produzir visando seu lucro, mas nenhum indivíduo ou instituição coordena a produção social de acordo com as necessidades coletivas de forma antecipada. As consequências dessa falta de planejamento são observadas nas constantes crises de superprodução, nos desperdícios e nas contradições sociais do capitalismo. Engels, no Anti-Düring, ressalta que, embora a produção de mercadorias pareça caótica, ela obedece a leis próprias. Porém, essas leis se afirmam às cegas e por meio de choques desordenados. Para superar esse estado de coisas, é preciso abolir as próprias bases da produção mercantil generalizada. Nas palavras de Engels, com a tomada dos meios de produção pela sociedade, acaba-se a produção de mercadorias e, simultaneamente, o domínio do produto sobre o produtor. Em outras palavras, ao suprimir a propriedade privada dos meios de produção e instituir a propriedade coletiva, extingue-se o caráter de mercadoria dos produtos e, com isso, extingue-se a lei do valor enquanto mecanismo regulador. Marx e Engels viam a transição socialista justamente como o processo histórico de passagem dessa anarquia de mercado para a organização consciente da produção pelos trabalhadores associados. Já no Manifesto Comunista, pode-se notar a defesa de medidas transitórias, como a centralização do crédito, dos transportes e a planificação da economia pelo Estado proletário, antecipando o fim do predomínio do mercado. Engels, no Princípios do Comunismo, vislumbrou que, conforme a revolução avançasse e todos os meios de produção fossem convertidos em propriedade comum, a propriedade privada deixará de existir por conta própria e o dinheiro se tornará supérfluo. Esse ponto é fundamental. O dinheiro, equivalente geral das mercadorias e portador da lei do valor, perde sua função em uma sociedade que já não produz para a venda,
mas diretamente para o uso. Assim, desde as formulações mais antigas, os fundadores do marxismo entendiam que o socialismo implicaria a eliminação do mercado, no sentido de acabar com a produção voltada à troca, tão logo as condições materiais permitissem. A questão que se coloca é: como regular a produção e a distribuição numa economia que aboliu o mercado e a lei do valor? A resposta de Marx e Engels foi a adoção do planejamento consciente e democrático da atividade econômica pelos próprios produtores associados. Ao invés de depender das flutuações de preços e lucros para direcionar os recursos, a sociedade pós-capitalista passaria a decidir ex ante, ou seja, antes da produção e da troca, o que, como e para quem produzir, baseando-se nas necessidades sociais e na disponibilidade de trabalho e recursos. Engels argumenta, por exemplo, que ao socializar-se a produção, a humanidade poderia organizar a economia de forma planejada, eliminando as crises periódicas. Uma vez que a produção deixa de ser determinada pelo lucro e pela competição, as crises desapareceriam, e aquilo que, na ordem burguesa, aparece como excesso de produção, seria encarado como potencial para ampliar o bem-estar coletivo. Em resumo, devido ao fato de a sociedade administrar a produção de acordo com o plano, serão eliminados todas as consequências terríveis das crises, escreve Engels. O planejamento surge, assim, como o antídoto à anarquia mercantil. A produção passa a ser regulada pelo próprio coletivo dos trabalhadores, de forma racional, e não mais pelas mãos invisíveis do mercado. É importante sublinhar que esse planejamento não significa uma arbitrariedade burocrática, mas sim a expressão consciente de uma necessidade social, que já existia de forma inconsciente no capitalismo. No trecho da carta a Kugelmann citado, Marx lembra que nenhuma forma social pode dispensar a necessidade objetiva de distribuir o trabalho entre as várias atividades. O socialismo não elimina essa necessidade. O que ele elimina é a forma alienada e cega pela qual tal distribuição se realiza no capitalismo. Em vez de confiar nas leis do valor e da concorrência para alocar o trabalho, a sociedade organizada conscientemente pode deliberar quantos recursos direcionar para cada setor, quais quantidades produzir de cada bem, segundo as prioridades sociais. Como Marx coloca no volume 3 do Capital, a liberdade relativa na esfera econômica começa quando os produtores assumem o controle coletivo do seu metabolismo com a natureza. Ele afirma que, no comunismo, a liberdade nesse campo só pode consistir no homem socializado, nos produtores associados, regulando racionalmente sua troca com a natureza, trazendo-a sob seu controle comum, em vez de ser governado por ela como pelas forças cegas da natureza. Aqui, Marx descreve exatamente a substituição do domínio das forças do mercado, as forças naturais cegas, pelo controle comum e racional da produção social. Trata-se de fato da abolição da lei do valor e do mercado enquanto mecanismos mediadores. O metabolismo social, isso é, a troca de matérias entre homem e natureza via produção, deixa de ser regido pelo valor de troca e passa a ser organizado pelo valor de uso e pelas decisões conscientes dos produtores. Um dos aspectos mais originais da visão de Marx sobre a fase inicial do comunismo é a proposta de substituir o dinheiro por certificados de trabalho, no processo de distribuição de bens de consumo. Essa ideia aparece de modo clássico na crítica do programa de Gotham, onde Marx critica o programa do Partido Operário Alemão e esboça princípios da futura sociedade comunista. Ali, ele enfatiza que após a Revolução, no interior da sociedade cooperativa, fundada na propriedade comum dos meios de produção, os produtores não trocam seus produtos. Do mesmo modo, o trabalho incorporado em produtos não aparece aqui como valor desses produtos. Essa passagem é fundamental. Marx está dizendo que, já desde o início da sociedade pós-capitalista, ainda marcada pelas marcas de nascença da velha sociedade, deixa de haver mercadorias em sentido estrito. Os produtores associados entregam seu trabalho diretamente ao fundo comum e recebem dele meios de consumo, em vez de realizarem trocas privadas de equivalentes. Acaba, portanto, a produção de mercadorias e a relação de valor. O produto do trabalho deixa de ter aquela qualidade material misteriosa de ser valor de troca, porque o trabalho individual de cada um
passa a contar imediatamente como parte do trabalho social total, sem necessidade da mediação mercantil. Mas como garantir na prática que cada indivíduo recebe uma parte justa do produto social? Bom, a solução apontada por Marx é justamente o token de trabalho. Nessa primeira fase do comunismo, em que ainda não se alcançou a abundância plena, Marx propõe que cada trabalhador receba da sociedade um certificado proporcionado à quantidade de trabalho que contribuiu, deduzidas as porções de trabalho destinadas aos fundos coletivos, como manutenção dos meios de produção, seguro social, educação e etc. O produtor individual recebe da sociedade um token de que forneceu um tanto de trabalho depois da dedução do seu trabalho para os fundos coletivos, e com esse certificado pode retirar dos estoques sociais de meios de consumo uma quantidade equivalente ao seu trabalho, diz Marx. Em outras palavras, o trabalhador devolve à sociedade em trabalho e retira da sociedade em bens de consumo a mesma quantidade de trabalho que forneceu. Os certificados funcionariam como um tipo de vale que dá direito a retirar do depósito comum produtos cujo tempo de trabalho de produção some ao tempo de trabalho que o indivíduo contribuiu. É crucial notar que esses tokens de trabalho não são dinheiro, eles não circulam, não servem para comprar meios de produção, que são coletivos, nem para explorar o trabalho alheio. São apenas recibos pessoais e intransferíveis do trabalho realizado, válidos para o consumo de uma fração equivalente da riqueza social. Marx reforça que aqui vigora o mesmo princípio que rege a troca de equivalentes. Ou seja, uma hora de trabalho entregue por alguém lhe dá direito a uma hora de trabalho de produto social. Contudo, conteúdo e forma são alterados. Ninguém pode acumular esses tokens. Eles expiram no ato do consumo. E ninguém recebe algo sem trabalhar, salvo, claro, quem está incapaz, amparado pelos fundos sociais. A troca de equivalentes aqui não é uma troca mercantil entre produtores privados, mas sim uma distribuição administrada socialmente, segundo um critério equitativo de trabalho fornecido. Marx chega a comentar que, nessa fase, o princípio da equivalência ainda corresponde a um tipo de direito burguês, em certo sentido, pois continua medindo contribuições e recompensando proporcionalmente, o que gera desigualdades individuais, já que os indivíduos têm capacidades e necessidades distintas. Contudo, ele frisa que essa desigualdade não deriva mais de relações de classe, afinal, todos agora seriam trabalhadores associados, e sim das diferenças naturais de cada um. Trata-se, portanto, de uma limitação histórica da primeira fase, e não de um retorno à lógica de mercado. A expressão fruto do trabalho perde assim todo o sentido, diz Marx, pois já não há mais a mercadoria trabalho sendo vendida, nem a mercadoria produto sendo trocada. A distribuição é direta. A adoção dos certificados de trabalho mostra que Marx considerava viável desde o início a abolição do dinheiro e do mercado na distribuição de bens de consumo individuais. Em vez de salários pagos em dinheiro, que o trabalhador usaria para comprar mercadorias no mercado, a gente teria aqui uma remuneração em tokens de trabalho e uma retirada planejada de produtos dos armazéns sociais. Essa ideia, claro, tem antecedentes em propostas de socialistas utópicos. O Robert Owen, por exemplo, experimentou notas de trabalho. Seria uma ideia muito parecida. Mas a novidade aqui é que Marx a insere num contexto em que a produção já é coletiva e associada, ou seja, sem a contradição de querer manter o trabalho privado e apenas trocar certificados. Ele próprio critica em obras anteriores a noção de dinheiro do trabalho sob o capitalismo. Por exemplo, em A Miséria da Filosofia, Marx refuta a proposta proudhoniana de bancos de troca, argumentando que sem abolir a produção mercantil e o capital, tais vários trabalhos seriam inviáveis ou redundantes. Porém, no Crítica ao Programa de Gotha, Marx coloca os vários trabalhos como solução adequada justamente porque o capitalismo já foi superado. Os meios de produção tornam-se propriedade comum, os produtores estão associados e a produção é para o uso, não para a troca. Nesse contexto, os vales cumprem a função transitória de garantir a justiça na distribuição sem restaurar o mercado. Podemos entender por que Marx considerava possível abolir a lei do valor já na fase inicial. A razão fundamental é que a lei do valor não é uma lei eterna, mas sim própria da produção generalizada de mercadorias. Se, com a revolução, essa forma de produção é superada, isto é, se os principais meios de produção se convertem em propriedade coletiva, eliminando a figura do capitalista e do produtor privado de mercadorias,
Então, automaticamente, a regulação pela lei do valor perde sua base de existência. Em lugar do mercado, instaura-se desde o início um modo de coordenação consciente, ainda limitado pelas condições herdadas do capitalismo, mas qualitativamente novo. Marx foi explícito ao situar sua análise dessa fase logo após sair da sociedade capitalista, carregando ainda marcas econômicas, morais e intelectuais da velha sociedade. Ou seja, mesmo num estágio ainda inicial e imperfeito do comunismo, quando ainda vigora o princípio distributivo a cada um segundo seu trabalho, em vez do princípio superior a cada um segundo suas necessidades, já não vigora mais a lei do valor, nem a categoria de mercadoria. A produção se torna produção diretamente social, expressão empregada por Marx no Capital para designar a sociedade pós-capitalista. Em termos práticos, isso significa que desde o primeiro dia de uma economia socialista planificada, os preços de mercado e o lucro deixam de orientar o que é produzido. Em seu lugar, entra o plano, fundamentando em necessidades socialmente determinadas e em cálculos de produto e trabalho. A distribuição da força de trabalho entre os diversos setores, que antes acontecia por meio das oscilações espontâneas dos valores e dos lucros, agora é deliberada coletivamente. Os recursos não fluem mais para onde a rentabilidade é maior, como no capitalismo, mas para onde são socialmente úteis. Com a eliminação do mercado como regulador, a sociedade ganha pela primeira vez o poder de decidir seus próprios rumos econômicos de modo consciente. Isso não quer dizer que todas as dificuldades desaparecem de imediato. Marx ressalva os defeitos inerentes à fase inicial, como mencionamos. Por exemplo, certa desigualdade baseada em diferentes capacidades individuais persistirão. No entanto, essas não são expressões da lei do valor, e sim limitações no direito distributivo dessa fase, que posteriormente seriam superadas à medida que a sociedade avance para a fase superior do comunismo, onde reinaria a abundância relativa e o princípio de cada um conforme sua capacidade, a cada um conforme sua necessidade. Engels endossa essa compreensão ao projetar que, com o desenvolvimento do socialismo, a própria diferença entre trabalho manual e intelectual se reduziria e a produtividade cresceria tanto que se poderia eventualmente abandonar também os tokens de trabalho e adotar a distribuição gratuita conforme as necessidades. Mas isso já seria a fase superior. Na fase inferior, o nosso foco é aquela em que o socialismo rompe com a lógica mercantil imediatamente, embora ainda tenha que gerir racionalmente a escassez relativa. A viabilidade de abolir a lei do valor desde cedo depende evidentemente do grau de desenvolvimento das forças produtivas legado pelo capitalismo. Marx e Engels imaginavam esse cenário ocorrendo primariamente nos países capitalistas avançados, onde a grande indústria socializou o processo produtivo a tal ponto que a apropriação coletiva seria natural e eficaz. Engels notou que na Inglaterra do final do século XIX, por exemplo, a concentração da produção era tão alta que teria sido possível converter todos os meios de produção do país em propriedade pública e, por fim, a produção mercantil. Em países assim, não haveria necessidade de manter setores significativos operando segundo a lei do valor. Do ponto de vista teórico, o importante é reconhecer que nada em Marx sugere que o socialismo deve manter o mercado como um regulador benéfico. Pelo contrário, Marx viu o mercado como um mecanismo historicamente específico, adequado à produção privada dispersa, mas completamente incompatível com a nova forma de produção associada. Quando o proletário conquista o poder e socializa os meios de produção, abre-se a possibilidade e a necessidade de superar imediatamente as categorias mercantis: valor, a mercadoria, o dinheiro e o capital. Citando Marx novamente, o produtor individual recebe de volta da sociedade exatamente aquilo que lhe dá, em vez de depender de vender sua força de trabalho ou seus produtos no mercado. A relação econômica básica deixa de ser entre coisas, mercadorias trocadas, e passa a ser entre pessoas livremente associadas, coordenando seus trabalhos. Marx e Engels concebiam a fase de transição ao socialismo ou ao comunismo como repleta de decisões conscientes. A classe trabalhadora organizada utiliza o Estado proletário para tomar medidas como planejamento central, cooperação na agricultura, gestão coletiva da indústria e etc.
Tudo isso eliminando progressivamente os últimos vestígios de relações de troca lucrativa. Para concluir, vamos retornar ao belíssimo trecho do Capital volume 3, em que Marx antecipa o fim da pré-história humana e o início da verdadeira história consciente. A liberdade no terreno da produção material só pode consistir em que o homem socializado, os produtores associados, regulem racionalmente a sua troca de matérias com a natureza, colocando-o sob seu controle coletivo, em vez de ser dominados por ela como uma força cega. Essa frase condensa a visão de que a humanidade, ao atingir o estágio comunista, assume o comando das leis econômicas que antes a dominavam. A força cega a que Marx se refere são precisamente as leis do valor e do mercado, que no capitalismo parecem estar acima da vontade humana, e estão. No socialismo, essas leis deixam de operar independentemente. A sociedade não abole a necessidade de distribuir trabalho, porque isso é impossível, mas muda completamente a forma dessa distribuição, da mesma maneira que um químico não abole uma lei natural, mas pode controlá-la e utilizá-la conscientemente no laboratório. A lei do valor, enquanto lei espontânea, é suprimida, dando lugar a uma regulação consciente do trabalho social. É importante ressaltar que, para Marx, essa transformação não é utópica, mas fundada em tendências reais do próprio capitalismo. Tendências essas que só se aprofundaram com o tempo. Como ressaltaram os autores Leighton Phillips e Michael Rossorski no excelente livro The People's Republic of Walmart, How the World's Biggest Corporations Are Laying the Foundation for Socialism, uma tradução livre, a República Popular do Walmart, como as maiores corporações do mundo estão colocando as fundações para o socialismo. Esses autores demonstram que a produção global é cada vez mais planificada e centralizada pelas essas grandes empresas. A cadeia produtiva e distributiva dessas grandes empresas é comparável em tamanho e complexidade a de países e até continentes de décadas atrás, deixando para trás o mito dos teóricos sacerdotes do capitalismo que diziam que somente a livre concorrência e o feedback de preços pelo mercado seria capaz de controlar eficientemente a produção. Ao socializar o trabalho através da grande indústria e desenvolver as forças produtivas, o capitalismo cria as condições materiais para sua negação, ou seja, para uma produção associada e planificada. A transição socialista realiza conscientemente aquilo que já se gestava nas entranhas da produção capitalista, a subordinação do mercado a objetivos sociais. O uso de tokens de trabalho na fase inicial, conforme descrito na Crítica ao Programa de Gotha, exemplifica como se pode regular a distribuição sem recorrer a salário monetário ou compra e venda, portanto, sem restaurar a lei do valor. Esse mecanismo garante a cada um exatamente o equivalente do que contribuiu, eliminando a exploração e a apropriação do excedente por uma classe alheia. Embora Marx reconheça que tal direito igual, baseado no trabalho, ainda carrega uma sombra de direito burguês, na medida em que iguala formalmente trabalhos diferentes. Ele o considera um avanço gigantesco sobre a economia mercantil. Aqui, pela primeira vez, a distribuição da riqueza é feita abertamente segundo um critério consciente e não por trás das costas dos produtores via mercado. Portanto, contrariamente a leituras que imaginam um socialismo de mercado prolongado, os escritos de Marx e Engels apontam para um rompimento imediato com as categorias mercantis fundamentais. A transição não preserva a lei do valor como régua de produção. Ao contrário, busca substituí-la pelo planejamento, que nada mais é do que a própria sociedade exercendo de forma informada a função que antes cabia ao Deus mercado. Em última instância, o objetivo estratégico do socialismo, preparando o terreno para o comunismo pleno, é retirar das coisas o governo sobre as pessoas e colocar as pessoas no comando consciente de suas condições de vida. Assim, a eliminação do mercado como regulador da produção desde o início da transição não é apenas uma opção, mas uma consequência lógica da tomada de poder pela classe trabalhadora e da socialização da economia. Nas palavras inspiradoras de Marx, a humanidade começará, enfim, a escrever sua própria história à luz do dia. O verdadeiro reino da liberdade desponta quando termina a subordinação a essas forças econômicas cegas.
a abolição da lei do valor na primeira fase do comunismo, aliado ao planejamento e os tokens de valor-trabalho, representam justamente o primeiro passo decisivo nessa direção. O passo que transforma produtores explorados em produtores associados livres, donos conscientes do seu destino coletivo. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui com o primeiro episódio sobre a teoria da transição. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal, pois muito em breve estará disponível já o segundo episódio, tá certo? Até a próxima!